Hoje eu vou ensinar vocês a como estudar de forma correta por meio de estratégias, pois eu vejo que muitas pessoas estudam da forma errada, muito poucas pessoas sabem como realmente estudar. Eu era o pior aluno da turma, eu tinha as piores notas da turma, mas eu consegui passar em primeiro lugar em medicina com bolsa 100%, porque eu aprendi a como estudar, eu aprendi a como usar uma estratégia de forma correta e aprender todos os conteúdos e nunca mais esquecer esses conteúdos. Ok, pessoal? Então, se inscreva no canal, deixe seu like, pois assim eu e você vamos atingir mais pessoas que querem vencer na vida honestamente por meio dos estudos. Eu passei aí essa semana, essas últimas 3 semanas aí na primeira bateria de provas da faculdade. Eu tinha bastante medo, sabe, de não conseguir atingir as metas que eu tinha colocadas para mim dentro da faculdade, porque eu tinha que trabalhar, então foi uma rotina bem extenuante, né? Eu tenho aula manhã, tarde e noite, e aí os meus horários de trabalho, eles ficam encaixados aí dentro desses turnos, tá? Mas eu consegui atingir a minha meta, né? Que era tirar todas as notas acima de 9, eu consegui isso, exceto em uma matéria, que era saúde coletiva, que eu não consegui tirar a nota acima de 9. Mas estou extremamente feliz e eu vejo que tem pessoas, pessoal, que estudam muito mais que eu, mas elas têm um desempenho mais baixo. E eu vejo, eu percebo, eu acredito que isso é pela metodologia de estudos que elas têm. Ok? Eu tenho aqui um caderno, tá? Caderno dos Simpsons, que nos últimos, vamos botar aí, últimos 3, 4 anos, eu venho me dedicando de forma muito consistente somente para essa parte da neuroaprendizagem. Como que o nosso cérebro aprende? Quais são as formas que ele memoriza e que ele internaliza conceitos teóricos, conceitos práticos e nunca mais esquece. Ou seja, eu li inúmeros livros de como estudar e como memorizar, como ter alta performance nos estudos. Eu vi artigos, eu gosto muito de artigos científicos, né, de pesquisas científicas. Então fui lá no Google Acadêmico, do portal Cielo, e vi vários artigos, li vários artigos sobre como estudar, e tem tudo aqui nesse caderno sintetizado, esquematizado, e eu vou trazer aqui hoje para vocês esse conteúdo. Eu gosto bastante, né, de falar que a aprendizagem ela tem 3 pilares. Tá? Para tu aprender um conhecimento, um conteúdo, tu precisa desses 3 pilares. Tá? O primeiro deles é o autoconhecimento. Tá? Tu precisa ter muita autoconfiança, autoconfiança, tá? O primeiro é autoconfiança. Tu precisa ter muita autoconfiança. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu era muito péssimo em matemática, mas dentro de mim eu tinha um mantra, que eu sou muito bom em matemática. Eu aprendo todos os conteúdos de matemática, por mais que o meu desempenho não fosse tão bom assim em matemática. Mas dentro de mim eu tinha mantras internalizados dentro de mim, que eu era muito capaz de aprender qualquer conteúdo. Óbvio que hoje, graças a Deus, eu não preciso mais estudar matemática, mas eu tenho dentro da faculdade hoje matérias que são bem complexas, são difíceis, e eu tenho esses mantras, que eu posso aprender aquilo, que eu tenho capacidade, eu tenho neurônios suficientes. E o segundo pilar é a motivação. Tu precisa ter motivação. Motivação é o motivo para você fazer alguma ação. Então tu tem que ter uma motivação bem clara, ajudar as pessoas, ajudar o próximo. Não tem como tu ajudar o próximo sem você ter um conhecimento técnico, conhecimento prático, enfim, tu precisa ter um conhecimento. E além disso, né, quem acompanha o meu Instagram viu lá a foto que eu postei com a minha mãe, né? Então, um dos meus motivos, né, de me dedicar, de me estudar muito, da minha motivação, é que daqui 10 anos ou menos, né, eu vou ligar para minha mãe e vou falar que ela nunca mais vai precisar limpar a privada de ninguém por migalhas. Por isso, eu vou ajudar ela, eu vou estar ali ajudando a minha mãe, ok? E o terceiro pilar, que é o que eu vou falar
de forma estratégica aqui nesse vídeo é a estratégia de estudos, tá? Então o terceiro pilar, você precisa ter muita estratégia de estudos, ok? Então vamos lá então, as estratégias de estudos que eu desenvolvi ao longo desse tempo aí, né? Lendo artigos e lendo livros. Se você for no Google e ver lá o ranking de países que são referência na educação, tu vai ver que o Brasil, ele tá em penúltimo, último, né? Não vou saber exato, mas tá um ranking bem atrás de outros países que são economicamente fortes, assim como o Brasil, ok? Einstein, eu não sei se é o Einstein, né? Einstein, ele falava que a insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então tu vê que o Brasil está em um ranking bem atrás e as pessoas repetem a mesma metodologia de estudo. Que metodologia é essa? É aquela que o professor fala, o professor fica falando, você anota, você chega em casa e faz uma leitura, que leitura tu não aprende nada, tá? Tu faz uma leitura, depois tu faz uma bateria de exercício e depois tu vai lá e faz a prova. Só que isso não dá resultado. Tem um ranking lá bem claro dizendo que isso não dá resultado. Tem que mudar isso, ok? Então, basicamente o que eu faço para estudar, a estratégia que eu desenvolvi para estudar é o contrário disso, ok? Então, o que eu faço? Eu vejo primeiro, na prática, como que é aquela teoria. Depois que eu vi na prática como que é aquela teoria, aquele conceito teórico na prática, aí eu faço o meu mind map, né, o meu mapa mental. Depois desse mapa mental, aí sim eu vou para a teoria, porque eu já sei como é que é na prática. Agora eu quero saber a teoria daquele conhecimento. E caso necessário, caso seja um conhecimento muito complexo, aí eu vou para a videoaula. Porém, eu vou para a videoaula buscando uma informação específica, buscando entender algum fenômeno específico, que eu sei que esse fenômeno específico ele é importante na prática. Hoje eu vejo casos clínicos, mas ano passado eu via questões do Enem, pois essas questões do Enem elas são teórico-práticas, elas são questões como que é na prática. Por exemplo, bioquímica, né? Eu lembro que teve uma questão, não lembro que Enem que era, o Enem PPL, que era sobre bioquímica, né? Então os indivíduos numa aldeia lá, numa comunidade, eles paravam de comer carne de origem, né? Carne de origem animal, e quais eram os alimentos que eles precisavam comer para suprir as necessidades fisiológicas de aminoácido. E aí a resposta era feijão e arroz. Por que o feijão e arroz? Porque são proteínas vegetais. Tem a proteína animal e a proteína vegetal. É uma pegadinha, né? Porque na cabeça da grande maioria, a proteína era só animal. Mas tem alguns grãos que tem proteína vegetal. E aí se você já estudou o ciclo do nitrogênio, tu vai entender por que tem proteínas vegetais. Ok? Então, eu via na prática como que era aquele conhecimento. Depois eu fazia um mind map, né, um mapa mental, e aí eu ia para a teoria, né, o que é um carboidrato, o que é uma proteína, né, um aminoácido. Se você já estudou funções orgânicas, você vai entender amino e um ácido, e os lipídios, ok? E aí, caso necessário, aí sim eu ia para a videoaula para entender mais esses conceitos, ok? E eu faço muito isso hoje na faculdade de medicina, né? Eu sempre pego na prática, como que é aquele conceito na prática, e vou voltando, como eu falei aqui para vocês. E outra coisa também, pessoal, que eu preciso colocar aqui para vocês, que é quando você for fazer teu mapa mental, quando você for fazer seu resumo, você não pode escrever palavras, teoria, descrever coisas. Você precisa anotar ideias. Você não escreve palavras. Você precisa anotar ideias, tá? Tá, Léo, mas como que é isso, ideias? Tá? Vou explicar
para vocês, por exemplo, Enem ano passado, tá? Vou explicar uma questão do Enem para Enem 2018 passado, não lembro que questão que é, uma questão de biologia que fala de fisiologia endócrina, também tem a ver com essa relação de bioquímica, era uma questão que falava do glucagon e da insulina. Então vamos supor que eu estava estudando, então eu vi essa questão do glucagon e da insulina, só que eu não anoto, eu não anoto palavras e teorias, eu escrevo ideias. Então, por exemplo, vamos supor, insulina e glucagon, eu boto chocolate, tá? Caminhada, crescimento e perda. Por que chocolate, Léo? Porque o chocolate ele dá um quadro de hiperglicemia, ele aumenta a quantidade de glicose no plasma. E aí com isso, o pâncreas, as células beta do pâncreas vão secretar um hormônio chamado insulina. E a insulina é um hormônio muito anabólico. E essa insulina, ela atua em proteínas de membrana, que são proteínas catalíticas, né, que vão ativar segundos mensageiros no citoplasma, e esses segundos mensageiros eles vão abrir o GLUT4. Por quê? Porque a glicose ela só entra na célula por difusão facilitada, ok? Então, e o glucagon ele é totalmente ao contrário. Ele estimula a glicogenólise, ou seja, a quebra de glicogênio em glicose para gerar um quadro de hiperglicemia, que é a perda, entendeu? Ou seja, o nosso cérebro, ele memoriza coisas, ele memoriza imagens, ele memoriza ideias, ok? Entendeu? Então tu imagina lá o cara caminhando, ele só consegue fazer a contração muscular se tiver glicose. Tu precisa de energia, tu precisa de adenosina trifosfato para fazer a contração muscular, para fazer a tua caminhada. Então tu bota lá a caminhada. Tu imagina uma pessoa caminhando. Aí tu imagina uma barra de chocolate, ok? E aí tu imagina o crescimento, né? Um pão crescendo, uma criança crescendo, tu imagina qualquer outra coisa. E aí tu imagina a perda, tá? Aí tu pode pensar qualquer imagem. Aí tu cria esse mind map na tua cabeça, esse mapa mental. Cara, tu nunca mais esquece, entendeu? A função da insulina e a função do glucagon. Ou seja, tu viu na prática como é que acontece, tu faz o mapa mental, e aí caso tu não entendeu com esse mapa mental, tu vai lá na apostila, tu vê a teoria, e caso seja necessário, tu vai para a videoaula. Faz sentido isso para ti? Vou dar outro exemplo também, tá? A gente teve prova essa semana de anatomia, e teve uma questão lá, que era o nervo supraescapular do plexo braquial. O nosso cérebro ele não memoriza nervo supraescapular, entendeu? É difícil tu memorizar, é um nome estranho, difícil, ok? Agora, se eu pensar rotação externa, eu botar a mão na minha escápula e ver que tem um músculo mexendo aqui, aí eu sei que o nervo supraescapular ele sai de C5 e C6 do tronco superior do plexo braquial e ele inerva o músculo supraespinhal e o músculo infraespinhal. Faz sentido para vocês? Então eu boto uma imagem no meu cérebro, né, de eu fazendo rotação externa, né, que esse movimento aqui, rotação externa, ok? E aí eu penso nesses músculos da escápula que estão mexendo, e aí fica muito mais fácil o meu cérebro memorizar esse nome, ok? Então o que acontece, pessoal? O nosso cérebro ele precisa de imagens, ele precisa de cores, ele precisa de movimentos. Pode ver, às vezes tu lembra o rosto, tu lembra a fisionomia da pessoa. No entanto, você não lembra o nome dela. Porque o nosso cérebro ele não memoriza nomes, palavras, ele memoriza imagens. E quando eu descobri isso, o meu desempenho intelectual ele foi para outro nível. Espero do fundo do meu coração que tenha feito sentido esse vídeo para você. Se não fez sentido esse vídeo para você, veja ele de novo. E caso tenha feito sentido, caso esse vídeo tenha esclarecido várias coisas para vocês, tenha dado várias ideias, hack para vocês aplicarem na sua rotina de estudo, compartilhe ele com seus amigos e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Tamo junto, pessoal!